Para mim, quando eu entro na mentoria, lá no espaço nosso, é a organização que faz sentido. Porque quando a gente está de fora, a gente vê a administração pública de maneira muito compartimentada. A gente vê as secretarias, a gente vê as políticas públicas na ponta, quando chega, às vezes, de maneira eficiente ou ineficiente para o cidadão. Na mentoria, eu estou conseguindo ver a estrutura. O que deve vir antes, o que deve vir depois, por que o antes, por que você vai fazer, por exemplo, um plano diretor antes de um PPA. E esse planejamento estratégico fez muito sentido para mim. Embora eu tenha participado de LDO, de LOA, consegui compreender por que a LOA não é tão eficiente. Por que sempre o prefeito fica mandando mensagem de adicional suplementar para poder fazer modificação no orçamento? Porque não foi planejado, não está consonante, né, com a necessidade do município, não foi pensado. Então, se trata o problema, não se trata a causa, né? A mentoria me deu essa visão sistêmica, com muito mais competência, sabe? Hoje eu consigo perceber uma medida adicional no orçamento seria para casos muito extremos e excepcional, né? Então, assim, essa visão sistêmica, a mentoria conseguiu alinhar aquelas peças do quebra-cabeça que estavam todas soltas, a mentoria conseguiu dar uma linha lógica, sabe? E aí, quando você vê que a estrutura, se ela for bem pensada, bem planejada, né? Igual você fala, né? Se você planejar quem vai fazer, como vai fazer, quanto custa, e você conseguir organizar isso de maneira que você saiba de quem você vai cobrar, você tem um alinhamento das secretarias, essa visão sistêmica, eu acho que fez todo sentido para mim, assim, sabe, na mentoria. Você olhar ali e ver que os módulos, não dá para você colocar a LOA antes do plano diretor, antes do PPA, isso não faz sentido, né? Então, para mim, essa organização na minha cabeça, ela ficou muito clara, ela não só ficou clara, mas ela desmistificou muitas questões que eu via na prática e que a gente naturalizou na sociedade, né? A gente naturalizou gestões não eficientes, gestões que costumam correr atrás do prejuízo. Vamos dizer assim, não tem dinheiro, não tem. A gente acabou naturalizando isso, quando na verdade eu consegui compreender que isso é fruto de um mau planejamento, de uma má gestão, de um descaso com as leis. Porque muitas vezes a gente vê também, Grazi, assim, que o ente público trata a coisa pública como se fosse uma coisa particular dele, né? De grupo, particular. E aí, na mentoria, eu também consegui ver formas que a gente tem, juridicamente falando, e normativa, né? De você coibir esse tipo de situação, né? Você dá à administração pública a seriedade e a competência que ela deve ter, né? Então, isso, para mim, a mentoria abriu um cenário para mim que antes era uma visão muito informal de cidadão, sabe? A gente via como uma forma muito naturalizada. E eu vi que isso é errado. Estou vendo o porquê que é errado. Isso, para mim, foi fantástico.